Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gonadotrofina, né? É um hormônio tranquilinho, né? A gente só vai ver, vai ser um vídeo curtinho, né? Porque não tem muita coisa sobre ele. Mas é um hormônio muito importante, né? Então a gonadotrofina, ela é um hormônio que ela vai ser sintetizada ah, na hipófise, né? Então lá no hipotálamo a gente vai ter a liberação do GNRH, né? A gente vai ter a liberação do GNRH pelo núcleo pré-óptico, tá? Então esse núcleo aqui em vermelhinho é o núcleo pré-óptico. E ele vai fazer a liberação do GNRH. O que é esse GNRH? É o hormônio liberador da gonadotrofina, beleza? Então, GNRH é a mesma coisa que hormônio liberador da gonadotrofina, para a gente ir associando os nomes, beleza? Então, GNRH, hormônio liberador da gonadotropina. E ele vai atuar onde? Ele vai atuar lá na adenopófise, em uma célula que é o gonadotropo, uma célula especializada em sintetizar a gonadotrofina, que é os gonadotropos. Beleza? E a partir daí, os gonadotropos vão sintetizar dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH é o hormônio estimulador do folículo. Então, o hormônio, ou também chamado de folículo estimulante. Beleza? Vou dar um zoomzinho aqui. E o LH é o hormônio luteinizante. Agora, em função de ação, né? Onde cada um deles vai atuar, né? Então, a gente vai ver isso agora. O FSH, ele é um hormônio que, tanto o FSH quanto o LH, o hormônio luteinizante, eles vão atuar nos homens e nas mulheres, beleza? Porém, eles vão ter funções diferentes, tá? Então, o FSH, por exemplo, vamos fazer ele de azul. Então, o FSH, lá nos homens, aqui, ó, o FSH, ele vai causar o quê? Né? Ele vai atuar na região dos testículos, né? Promovendo ali a síntese de espermatozoides. Então, ele que vai regular, por exemplo, a quantidade de espermatozoides. Beleza? E o FSH também vai atuar lá nas mulheres, nos ovários, tá? Então aqui nas mulheres a gente tem os ovários, né? Então finge que isso aqui é um ovário. Ele vai atuar nos ovários, causando a liberação dos óvulos. Então lá nos ovários ele vai causar a liberação dos óvulos. Beleza? Lembrando que não é a produção, e sim a liberação. Os óvulos eles são feitos nos ovários, porém eles são liberados por conta do FSH. Então aqui o FSH. Então a gente pode dizer que o FSH, de modo geral, ele tem um papel mais ligado à reprodução. Tá? Então o FSH, a gente pode dizer que ele tem um papel reprodutivo. Por quê? Porque ele vai fazer a síntese de espermatozoide nos testículos no homem, né? E nas mulheres ele vai provocar a liberação dos óvulos lá no ovário. Agora, o LH, vamos fazer ele de vermelho para destacar bem, o LH ele também vai atuar em ambos, tá? Só que, nos homens, o LH ele vai atuar nos testículos, né? Assim como o LH, então ele vai atuar nos testículos, fazendo com que a gente tenha a produção de testosterona. Beleza? Então, o LH ele atua nos testículos, aumentando a produção de testosterona nos homens. Nas mulheres, ele também vai atuar lá nos ovários, aumentando a síntese, né, e a produção de progesterona e estrógeno. Beleza? Então a gente pode dizer que o LH em si ele tem uma função mais hormonal.
Por quê? Porque ele vai ser responsável ali por iniciar ali, por ativar a síntese de outros hormônios, tá? Então, o FSH no homem causa produção de espermatozoide nos testículos, na mulher, liberação dos óvulos no ovário, beleza? O LH, ele tem função hormonal, ou seja, nos testículos ele vai provocar a síntese de testosterona, liberação de testosterona, e lá no ovário, na mulher, liberação de progesterona e estrógeno. Então, em relação aos hormônios, a gonadotrofina, né? A gente tem que esses são os dois principais hormônios, o FSH e o LH, e essas são as funções que eles vão exercer no homem e na mulher. Beleza? Videozinho curtinho só pra gente entender um pouquinho qual é a função deles. Valeu?